Prezados irmãos e amigos, eu sou Salma Pimentel, professora de Bíblia há 7 décadas. E nós estamos estudando o livro de Apocalipse, ajudados pelo esse livro, eu sou coautora com o Espírito Santo. O livro se chama O Selo Aberto. Leia e entenda. Por isso nós vamos ler a Bíblia e depois ele vai nos explicar todos os versículos que nós lemos na Bíblia. Nós estamos no capítulo 5 e paramos no versículo 6. Foi a aula passada. Hoje nós vamos ler o 7 até 7 e 8. Então vou começar a ler na Bíblia esse trecho. E espero que vocês estejam com a Bíblia aberta também, como eu pedi, para poder ir entendendo o que o Apocalipse explica no livro. Versículo 7. E veio e tomou o livro da destra de que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Esses são os 2 versículos que nós vamos traduzir para você com um livro. Versículo 7 no livro. O versículo 7 é a consumação da vitória de Cristo. Ele toma o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, Deus Pai. A maneira como ele faz isso mostra-nos a sua majestade, a sua autoridade, o seu domínio sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. Ele é Deus também. E não pede, ele nem implora que lhe deem o livro, mas toma o livro selado. A visão que veremos e que João antecipadamente teve o privilégio de contemplar é de real grandeza e de grande emoção. O nosso Jesus, soberbo e majestoso, sem vacilação e sem humildade, segura em suas mãos feridas por nós o livro onde os nossos nomes estão escritos. Ninguém podia realizar esse ato audacioso, mas ele, quando se imolou na cruz, com o seu sangue, escreveu esses nomes no livro. Por isso, era seu direito possuir e abrir o livro selado. E logo que tomou o livro, todo o céu irrompeu em cânticos de júbilo. A música faz-se ouvir nas alturas celestiais. Harpas ou liras eram instrumentos usados nos cultos e nos cantos dos salmos. E são usadas também na grande louvação celestial ao Filho de Deus. As taças de ouro puro, cheias de incenso, material aromático de suave perfume, simbolizando as orações de todos os que creram no Deus vivo, mostram que os seres angelicais como que ajudam as orações a chegarem ao Pai. E que essas orações deveriam ser as que se assemelhavam à oração que Cristo ensinou, em que pedia a vinda do reino. Entre parênteses, a oração: venha o teu reino
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Fecha parênteses. É a oração duplamente milenar que acompanhou sempre a igreja e finalmente deverá ser atendida. Nos versículos 7 e 4 do capítulo 5, temos algo importante a analisar. Em primeiro lugar, vemos os 24 anciãos e as 4 criaturas viventes a apresentarem o seu louvor ao Rei, em forma de cântico. Em segundo lugar, está o cântico dos anjos, infinitamente numerosos, e de número impossível de ser contado e avaliado. Terceiro lugar, vemos através de João o cântico de louvor ao Cristo de todas as criaturas que estão no universo: céu, terra, debaixo da terra e mar. E isso comprova que o céu, a terra e o universo inteiro foram criados para cantar e louvar a glória de Jesus. Este é o propósito inicial e final do Deus Pai, que o Filho seja louvado, sem que falte uma única voz no imenso coro. A louvação dos 24 anciãos e das criaturas representa o que de mais belo e nobre existe na natureza e na Igreja Universal. As harpas, segundo o Antigo Testamento, eram os instrumentos com os quais se louvava a Deus. As taças, cheias de incenso, também provêm de salmos. O mais significativo, porém, nesse versículo 8, é que se pense e se interprete a existência de intermediários para as orações dos fiéis e que elas possam ser trazidas à presença de Deus pelos portadores celestiais. Os judeus têm a ideia de que no céu há os encarregados de mediar as orações do povo fiel. E creem que, segundo Rafael disse a Tobias, no livro apócrifo, há 7 anjos para apresentar as orações a Deus. E eles entram e saem de diante da presença de Jeová. E são chamados vigilantes. E até os mortos, bem-aventurados, repartem com os anjos essa tarefa. Segundo ainda o livro de Enoque, os bem-aventurados que hão alcançado o seu lugar de repouso eterno intercedem e oram em favor dos mortais. Certas afirmações podemos fazer com respeito a essa crença. Seria um consolo para nós saber que anjos e um grande número de testemunhas colaboram conosco em nossas preces. Segundo, em oposição a isso, porém, afirmamos que essa intermediação é desnecessária, pois há uma porta aberta diante dos fiéis, que nada e nem ninguém pode fechar. E um novo caminho que nos leva diretamente à presença de Deus, que pelo seu Filho está disposto a escutar até ao mais fraco murmurar do crente. Terceiro, o judaísmo segue uma linha de pensamento que concebe a existência de seres intermediários entre Deus e homens. Para eles, Deus é inatingível. A sua transcendência, a sua distância, levou-os a pensar que era impossível
o tipo de contato com ele, sendo necessário haver agentes celestiais para fazer a ligação através de um abismo infinito que os separa de Deus segundo a sua concepção. E isto, exatamente isso, Deus, Cristo veio eliminar e nos provar que o nosso Deus Pai está mais perto de nós do que nós imaginamos. Ele está em nós. Jesus veio para ser exatamente a ligação única, o caminho aberto e vivo, no qual qualquer homem, por mais simples que seja, tem a porta aberta para chegar ao Pai Supremo. E por Jesus podemos chegar a Deus sem nenhum empecilho e sem nenhum obstáculo. E aqui nós terminamos os 2 versículos que nós falamos que íamos dar hoje. Nós estamos muito contentes com a presença de vocês escutando esses novos estudos de Apocalipse. E nós desejamos que vocês aprendam e possam compreender, então, tudo o que na Bíblia está escrito de uma maneira meia simbólica, meia difícil de compreender. Esse livro nos foi dado pelo Espírito Santo para traduzir todos os versículos que nós não entendemos. Agora, nós vamos nos despedir desejando uma feliz existência para todos vocês. E até a próxima aula, se Deus quiser, quando continuaremos esse capítulo 5, do versículo 9 em diante. Que Deus os abençoe. Amém.